sou o jovem Lucas, novato aqui na igreja, mas tenho minhas curiosidades a respeito. Em relação a esse ano de 2024, as perguntas que eu vou fazer é sobre o crescimento e as missões da igreja. Quero saber, o senhor já respondeu indiretamente, mas quero algo mais específico a respeito. Se houve aumento no número de pessoas que se uniram a esta igreja. Sim. E quais foram os fatores que contribuíram para esse crescimento? Boa, Lucas. Talvez quem está nos assistindo não saiba, nós temos um departamento aqui na igreja e eu sou o diretor desse departamento. Esse departamento se chama Departamento de Revitalizando Implantação de Igrejas. Então, esse departamento ele trabalha com, por isso o nome, Revitalizando e Implantando Igrejas. Então, esse departamento ele trabalha exatamente com a parte de missões, no sentido de que nós ajudamos as igrejas e congregações ou trabalhos missionários da nossa denominação e de outras denominações, né, fora da igreja. Nós temos uma cosmovisão que não está restrita apenas à denominação. Então, por exemplo, nós ajudamos o pastor Marcos Machado, que é do Paraguai, né, da cidade de Juan Cabaleiro, meu amigo, meu irmão querido. A igreja, alguns poucos conhecem. O que nós precisamos fazer é dar mais divulgação, mais visibilidade a essas pessoas que fazem parte da missão. Nós assumimos, por exemplo, o trabalho de Limeira, na nossa capela, no estado de São Paulo, e ali auxiliamos o pastor Osmar Damasceno, né, nesse trabalho, junto com o pastor Davi Carbone, né. Se contar que nós auxiliamos e ajudamos também pastores das nossas congregações e do trabalho das nossas congregações, um trabalho de fato de revitalização e alguns implantação. Por exemplo, o pastor Abdias Caldas, que é lá do Espírito Santo, tem um trabalho pioneiro lá também em Espírito Santo, junto com a sua esposa a Carla, e muitos outros pequenos trabalhos assim, sem contar com as outras cooperações que nós damos à assistência das outras igrejas. E mencionar o colega pastor também, que cooperamos com o seu ministério, com a sua obra, o pastor Gustavo Melo. Ele é uruguaio, é casado com uma brasileira, fala muito bem português, um grande amigo nosso, conhecemos nos congressos que fizemos na Aliança Latina. Acompanha nosso canal. Acompanha sempre. Uruguai presente. Isso, ele diz, Uruguai presente. Toda vez ele está lá, e assim, eu quero agradecer, se ele estiver nos ouvindo, com certeza ele vai assistir, e agradecer a Gustavo, que é digamos assim, que assiste assiduamente o nosso canal. Então, Lucas, resumidamente, a gente tem muitos outros pastores e muitas outras congregações que nós auxiliamos financeiramente. A Igreja do Cabo é uma igreja que investe em missões, né? Se você pegar, isso é algo restrito à membresia, mas se você pegar um relatório de que é investido em missões, você vai ver o quanto nós investimos financeiramente em missões. Então, o nosso trabalho, sem contar com os trabalhos de evangelismo, que, por exemplo, que são os ganchos, a gente precisa retomar, e um ponto positivo e um ponto negativo. Eu também trabalho na área, né, eu sou professor de Karatê, Shotokan, Eduardo também é professor de Karatê Shotokan. A gente tem um trabalho no projeto aqui na igreja chamado Projeto Kiai. Esse projeto a gente dá aula para a comunidade, né? Começou com alguns membros, algumas pessoas de fora, e esse projeto, no momento, ele está suspenso, né? Ele não está cancelado, mas ele precisa ser retomado. Por quê? Porque nós temos uma comunidade, e a forma de trazer as pessoas para a igreja, a comunidade se aproximar da igreja, também é esse trabalho, né, de levar um trabalho como esse para as pessoas e fazê-las conhecer a igreja. Outro trabalho muito importante um projeto muito importante, foi um projeto de música na igreja, de aulas de violão, de teclado, né? Alguns membros da igreja participaram desse projeto para poder fazer e dar uma melhoria na assistência no nosso louvor. Então, esses pequenos projetos e os projetos missionários juntos, né, eu acredito que tem que ser retomados. E aí vem aqui que digo a menina dos meus olhos, eu digo assim, eu tive um projeto em aldeia quando fui pastor, na congregação de aldeia, que era um projeto de alfabetização de adultos. Foi um projeto muito legal, Jô, se você que é educadora sabe, que os adultos, e na nossa igreja também tem adultos que não sabem ler. Então a gente tinha aulas de português em aldeia, para aqueles irmãos que não sabiam ler. E para outras pessoas que vinham para a igreja para estudar português. Foi muito legal, porque também foi uma forma da igreja sair, né, do seu próprio centro, do seu próprio eixo,
de atividades e ser relevante para a comunidade, né? Então, eu acredito que esse projeto 2025, se eu tiver gente que queira trabalhar e me ajudar, porque eu não posso fazer tudo, né, só. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Então, quem for professor, educador, que queira ensinar aqui, a gente pode abrir esse projeto, reabrir um projeto aqui no Cabo para poder também. Isso tudo, irmãos, é gancho para a evangelização, entendam isso. Quem vem para cá, para qualquer projeto desse, vai participar do momento da devocional, vai me ver, ou algum irmão lendo a Bíblia, orando. Com isso, essas pessoas também, de forma, né, sistemática, né, sistêmica, são evangelizadas, né? Porque às vezes as pessoas pensam que evangelismo é só entregar folheto, ou fazer cultos nos lares ou nas praças, mas esse é um gancho também evangelístico, precisa ser mais explorado, melhor explorado. A respeito desse alcance, através do Evangelho, houve alguma conversão que o senhor queira destacar? Conversões, movimentos, eu disse para vocês no início, na outra rodada, na rodada anterior, o que aconteceu aqui na igreja de conversões, né, vindas exatamente de um contexto de não ter nenhuma igreja, né, foram muito poucas, é um fenômeno a se discutir. Eu tenho conversado com os colegas do ministério, especialmente da minha denominação, que a gente tem experimentado algo que não é o ideal, reconhecemos que não é o ideal, que o ideal seria ver novas conversões, genuínas conversões, né? Mas sim, houveram conversões, e embora sejam poucas, aqui nós trabalhamos uma classe chamada catecúmenos. Então, por exemplo, haviam pessoas que estavam visitando a igreja há vários anos, e ainda não eram batizadas, não haviam feito ainda a profissão de fé, então estavam no processo, né? E ao longo desse processo elas foram recebidas, e passaram por todo esse processo. O exemplo está aqui na nossa frente, que foi Josinete, né? Um dos exemplos disso, né? Das suas irmãs. Então, esse trabalho que vem da verdadeira conversão, digamos, é o trabalho ideal, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse trabalho realmente não tem a ver com o nosso querer ou não querer, isso independe da nossa vontade. Agora, um fator determinante para que digamos assim, para que essas conversões cheguem, elas só chegarão se nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Se a igreja não sair, e aí vem um ponto que precisa ser melhorado, se nós não sairmos mais para fazer também evangelismo pessoal, a gente não vai atingir essas almas. Então, reconhecendo aqui 2024, que a gente precisa sair mais, a gente precisa sair, fazer mais evangelismo pessoal, fazer mais evangelismo nas praças, fazer mais trabalhos evangelísticos, para que essas conversões, como resultado, cheguem na igreja, né? E não como pragmaticamente falando, né? Esperar que os convertidos venham até nós, né, como muitos acham, né? A teologia reformada não é digamos assim, uma loteria, né? Os eleitos estão aí, mas a palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue, né? Como ouvirão? Então nós temos que anunciar o Evangelho. Então esse é outro ponto de vista que precisa ter destacado, a evangelização do ponto de vista reformado. Então nós trabalhamos com a literatura de Paul Walsh, né, que é uma literatura muito boa. Em vez de só entregar folhetos, a gente é bem seletivo, é um livreto onde a gente entrega para pessoas potencialmente que querem estudar, porque em vez de entregar um folheto e esperar que aquele folheto a pessoa leia e tire suas dúvidas, isso é muito informal. Então, eu acredito que a gente precisa ir mais formal e consolidar o que eu chamo de discipulado. Então, a nossa escola dominical, inclusive, é uma grande oportunidade de discipulado. Muitas pessoas estão visitando, não sei se vocês estão percebendo aqui. Já tem conversões aqui, já, mas elas precisam de passar pelo discipulado, mas elas vão chegar no tempo, vocês vão ver o fruto desse discipulado, como é importante. Então, assim, fazer discípulos em primeiro lugar, depois batizá-los. Essa é a essência bíblica da evangelização, um trabalho evangelístico sério. Sem discipulado em profundidade, você não vai atingir os objetivos. Posso fazer um adendo, né? Já que trabalho evangelístico que houve aqui, eu acho que sim, vocês podem me corrigir na questão do nome, foi a Escola Bíblica de Férias. Sim. Minha filha foi convidada para participar,
E ela trabalhou durante o período de férias. E no domingo, o último domingo da questão de férias, para convidar as mães para ver seus filhos, o que eles aprenderam durante. Boa. E foi neste momento que eu vim para a igreja. Boa. Então, eu vi a apresentação, gostei do que eu tinha visto em relação a ouvido, né? A pregação e tudo mais. E fiquei, e passei 6 anos sendo discipulada. Sim. Né? E É, depois que eu de acabei de 6 falar. anos, É. foi que eu fui batizada, foi o pastor que me batizou, e foi todo o processo. Isso mesmo. E esse é um processo realmente é um processo fiel, Isso. porque a gente aprende direitinho e Não queima etapas, né, Josi? isso. Acredito que, eu acredito o grande erro hoje é essa pressa que as igrejas têm em receber um membro, de fazê-los discípulos já batizando-os. Então, a nossa igreja, ela preza muito, às vezes, o tempo de maturação vai depender de pessoa para pessoa. Então, não existe uma regra, tem que ser 6 anos como o Josi. Não. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 6, pode ser 5. Mas o ideal é que pelo menos aí passe alguns anos no discipulado. E não se receba logo imediatamente. Então, assim, se você pensar a nível de crescimento de conversão e de batismos, nas nossas estatísticas, a gente tem uma estatística menor. Mas aí nos anos seguintes você tem uma estatística de vários batismos, porque foi um pessoal que foi trabalhado antes, que foi discipulado, que está no catecúmenos, e aí o fruto veio. Está toda a família quase aqui. Abreu veio, inclusive uma conversão tardia. Eu batizei a mãe de Josi já, né, com mais de 80 anos. Fiz profissão de fé e tudo. Então, esses resultados eles não vêm a curto prazo, eles vêm a longo prazo. Um trabalho sério deveria vir a curto e longo prazo. Curto prazo, acolher. Está na igreja, está na escola dominical, está na classe catecúmenos. A longo prazo, aí é o batismo, a profissão de fé e se tornar membro da igreja. Então, existe todo um processo, né? É diferente de um membro por adesão, que vem de outra igreja, já é batizado, já fez a profissão de fé, já é reformado. Então, o processo é mais rápido, né, digamos assim. Ainda dentro desse contexto, houve algum ministério ou grupo da igreja que se destacou neste ano em termos de frutos espirituais? Não tenho dúvida, não posso nem sequer pestanejar para não dizer o trabalho dos jovens. Foi o fruto que encheu meu coração de alegria, e a prova dessa é você, né? É Vitor, né? Os que estão chegando agora, porque esse trabalho frutificou. Nós começamos, Eduardo novamente com o Luiz Maia e seus filhos, começamos o trabalho aqui semelhante a um acampe dentro. Não sei se vocês lembram disso. E esse acampe dentro, não só os jovens da igreja, mas outros jovens, e jovens não cristãos, vieram para cá. E aí, essa ideia se gerou, então, uma proposta para um culto jovem, com a temática não voltada para o jovem, mas é um culto bíblico, com toda a liturgia direitinho, como tem que ser, só que com a participação dos jovens no dia de sábado. E esse culto jovem deu grandes frutos, né? E eu reconheço isso. Josi é uma grande cooperadora. A semente foi plantada, inclusive, no grupo de jovens, no colégio que ela é uma das gestoras. Então, a gente teve um bate-papo no final desse culto aqui, com esses jovens, né? E foi muito bom você ver a sede pela palavra e, assim, as perguntas, o bate-papo descontraído. Não foi nenhuma programação, não foi nada formal, né, Josi? Sentaram lá e Josi, vem convidar aqui, vem cá conhecer meu pastor, vem cá. Aí eu sentei, e aí as perguntas surgiram, as dúvidas foram tiradas, assim, uma coisa que me marcou, a aproximação, né? Eu me repito, digo, eu não sou perfeito, mas quem me conhece sabe que eu me aproximo das pessoas. É só você quebrar o gelo e buscar, e você vai encontrar um amigo, pastor, que busca as ovelhas. E aí, uma das pessoas que estavam ali disseram assim, nossa, ele é pastor? Aí José, mas eu nunca pensei que o pastor fosse assim tão perto da gente e que falasse com a gente né, tão abertamente. Então, para mim foi assim uma redescoberta, né? Talentos, jovens que começaram a despertar. O futuro da igreja é um jovem. A igreja precisa dessas crianças agora, e eu quero salientar o trabalho das professoras do departamento infantil. É o trabalho que, digamos assim, é o trabalho que quase ninguém vê. Por que não vê? Porque ela cuida dos nossos pequeninos. Eu tenho 2 filhos pequenos.
Mas essas crianças hoje serão os jovens de amanhã. E esses jovens de hoje serão as futuras lideranças dessa igreja e de outras igrejas. Então, assim, eu creio que, para mim, me deu um renovo, me deu uma alegria, me deu um ânimo. Falar disso chega, me enche os olhos de gratidão a essas pessoas que eu citei aqui. E mencionar João, que está aí na mocidade, sem ainda ter uma mocidade novamente reestruturada, mas vai chegar, né? A nossa mocidade vai ser. E não largou, não desistiu, e aí está colhendo os frutos e vai colher mais ainda. Porque, se Deus quiser, esse ano a gente vai restaurar a mocidade dessa igreja, vai ter diretoria de novo, vai ser novamente uma sociedade para a glória de Deus. Eu tenho essa expectativa para 2025. As próximas perguntas que eu farei serão sobre pregações e os cultos daqui da igreja. Quais temas ou séries de pregações que mais impactaram neste ano? Legal. Eu penso que quando eu estava no início do ano, orando ao Senhor e pedindo a Deus uma programação para o ano, porque eu tenho sempre uma programação, e eu me estruturei, me preparei, e um tema que me chamou a atenção, baseado na confissão de fé belga, as verdadeiras marcas da igreja. E na confissão de fé belga eu separei um tema que seria as marcas da verdadeira igreja saudável, da igreja saudável. E durante mais de 7 meses eu trabalhei esse tema aqui, e eu percebi nas pessoas um contentamento, uma satisfação, uma alegria, um renovo muito grande. Para mim era muito gratificante eu fazer os slides, preparar as aulas para uma classe como a minha, que é uma classe muito grande e mista. Eu tenho um desafio aqui imenso, porque a minha classe tem 80, 90 pessoas, né? E quando comecei na igreja aqui, há 6 anos atrás, comecei com classe única, era bem maior, porque não tinha classe de jovens, né? Não tinha, então era classe única, chama classe única. Eu entendo que didaticamente isso não é bom, mas não tinha corpo docente suficiente. Deus está mandando, Eduardo, Josi, no futuro, João, você e outros mais, Vitor. Isso vai ser muito bom para o futuro, né? Temos espaço demais na igreja, né? Temos muitas salas para concluir lá em cima, do primeiro andar. E o que me impactou foi falar sobre marcas de uma igreja saudável. E esse tema gerou muitos outros subtemas, e eu trabalhei muito, foi gostoso, foi gratificante, e ouvir o feedback dos irmãos, e ver assim como isso surtiu um impacto na vida das pessoas. Esse foi o ponto que marcou, né? Nas pregações expositivas na sequência, eu dei continuidade à confissão de fé de Westminster, e está sendo novamente aquilo que é a menina dos olhos, a minha menina dos olhos como docente. Por quê? Irmãos, eu tenho uma prova e testemunho cabal de que muita gente não acredita que a confissão de fé do Westminster, que é um documento histórico reformado, e é um documento muito conciso, né? E é muito, digamos assim, profundo. Eu evangelizei o presbítero Marcelo Gomes, que é meu irmão, se ele estiver ouvindo, depois ele vai ouvir, e ele foi evangelizado com a confissão de fé do Westminster. É algo que para muita gente é surreal. Como é que evangeliza alguém com a confissão de fé do Westminster? E eu fui testemunha de como eu pude atingi-lo profundamente, impactá-lo com esse estudo. E esse estudo a gente retomou aqui na igreja depois das marcas da igreja saudável. E a gente vai continuar. A gente aqui sempre tem dito o seguinte: a escola dominical é o único curso, é a única escola que ninguém se forma, né? E ninguém pega diploma. Então, até lá, o Senhor voltar, a gente vai estar dando e estudando o símbolo de fé. Aqui e acolá a gente para e dá um tema geral, mas vocês só falam sobre confissão de fé, só dão esse estudo? Não. Às vezes a gente fala alguns estudos específicos. Já dei aqui na igreja aconselhamento bíblico redentivo, já dei os credos ecumênicos, já dei todo o credo apostólico. Quem é mais antigo aqui, desde os 6 anos que eu entrei, primeira coisa que eu fiz, nossa liturgia, nós professamos o credo apostólico na liturgia, no domingo à noite. Mas eu precisava dar para os irmãos uma exposição concisa sobre os credos ecumênicos, e eu falei cada ponto do credo apostólico que eu estudei aqui com a igreja. E tempos em tempos eu acho que eu vou ter que voltar de novo, porque alguns irmãos estão chegando agora não pegaram esse estudo. Acho que é importante depois a gente voltar a essa temática.
Dentro dessas séries de pregações, teve alguma mensagem ou culto específico que o senhor viu que foi importante naquele momento? Uma pregação, uma mensagem. Lucas, sinceramente, todas as vezes que eu subo a este púlpito, são momentos especiais, são pregações especiais, são impactantes. Eu não tenho uma que eu diga assim, rapaz, foi aquele dia. Mas eu posso te dizer o seguinte, eu me recordo de uma situação em que eu estava doente, que eu estava bem debilitado, e que eu havia passado a noite em claro, e de manhã eu vim para a igreja, não tinha dormido legal, e vim para cá dar o estudo. Alguns irmãos me conhecem, sabem, e já viram que eu não estava legal. Eu disse, bom, esse vai ser o pior estudo que eu vou dar, porque eu não estou raciocinando direito, meu raciocínio está devagar, eu não dormi bem, eu estou adoentado, e vim. Né? Eu preferi vir a escalar alguém de última hora, até porque não tinha condições. E eu não recordo exatamente o estudo que dei, mas eu me recordo que eu me senti muitas vezes travando, a mente parando, e eu querendo emplacar um raciocínio atrás do outro, e não conseguia. Terminei frustrado, triste, desanimado, meio cabisbaixo, mas não deixei talvez ninguém perceber, exceto os meus ouvintes mais argutos. Pelos meus gestos, pela minha expressão facial de decepção. No final, a gente tem uma surpresa que não espera, que são os feedbacks das pessoas, que são importantes, eu acredito, irmãos, que é importante não só você fazer perguntas, você não só fazer críticas, que elas são pertinentes no momento oportuno, mas também animar o pastor no sentido de que, pastor, que bênção a palavra do Senhor para meu coração. Eu acredito que, nesse aspecto, eu fui muito, muito animado pela igreja, muito, digamos assim, pelo próprio Senhor. Foi num momento de grande fragilidade, de dificuldade, que os irmãos sentiram maior impacto na pregação. Eu digo, eu achava que tinha sido um completo terror, fiquei muito triste, porque eu não quero dar o meu pior, sempre quero dar o meu melhor, mas eu achei que tinha dado o meu pior, e eu achei que não devia ter insistido, mas aí Deus reverteu, e tudo isso redundou em sua glória, e aí eu descobri uma coisa, que não é o quanto se prepara, não é o quanto se estuda, não é a profundidade do que você aborda, mas o quanto Deus te usa. E naquele dia Deus me usou nas minhas fraquezas. E eu descobri que, isso não é desculpa para não estudar, jamais, mas eu descobri que Deus Ele usa-nos as nossas fraquezas. Gosto muito de mandar perguntas para o senhor no WhatsApp. E teve um momento que o senhor... Eu vi que o senhor distorceu um pouco ali. Eu falei, o pastor falou isso. Aí depois o senhor explicou o porquê. Sim. E mesmo assim eu fiquei grato, mesmo naquela situação, o esforço do senhor em querer responder. Sim. Então eu sou grato por isso, mesmo em seus momentos que está naquela dificuldade, mas o senhor se empenha bem. Está encerrado esse bloco e partiremos para o próximo. Obrigado a você pela paciência com o seu pastor. Eu sei que eu demoro, mas eu tento responder e eu pastoreio de fato com muito amor, todo mundo. Eu dou toda a atenção que posso. Eu agradeço a Deus pela paciência de vocês. Demoro, mas respondo.